É o termo. Nas áreas municipais, estaduais e federais, os governos estão flexibilizando atos, festas, eventos, contrariando a própria crise sanitária contra a aglomeração. Recentemente, a partida de futebol, teve 56 mil pessoas na partida Atlético Mineiro e Grêmio. 56 mil pessoas no estádio. Mesmo que eles estejam vacinados, mas eles mesmo vacinados contraem a doença e também passa para outras pessoas. Por quê? Não é possível eles ficarem 56 mil pessoas sentados. Eles ficam em pé, pulando, gritando. E mesmo que seja de máscara, eles vão tirar a máscara, mesmo porque cansa, eles vão sentir falta de ar. Então, aí a presença das torcidas nesse total só vai fazer essa aglomeração, só vai produzir mais doença. Não vai diminuir de modo nenhum. Aqui em Salvador nós tivemos o índice de ocupação dos hospitais, é 22%. Até 22% de ocupação dos leitos contra a doença, contra a Covid-19. Hoje já está em 36% e a tendência é aumentar. Em outubro, começou uma queda, mas aí foi pouco tempo, primeiros 15 dias houve uma queda. Depois voltou a crescer. Por que voltou a crescer? Por causa da flexibilização nas escolas, nos estádios, nas ruas, nas festas de lago, enfim. Isso só vai causar um mal a todos os brasileiros, essa flexibilização que o governo pretende fazer. Mano, as escolas de samba do Rio de Janeiro já estão preparadas para sair no carnaval. Possivelmente terá o carnaval. Dificilmente não terá carnaval esse ano. Por causa das organizações, a própria economia exige que isso aconteça, eles naturalmente irão fazer. Não vão fazer a corrida São Silvestre porque não há tempo. O tempo não é devido, não dá mais tempo porque a inscrição começa muito cedo. Então, para a organização não vai ter. Mas certamente terá as festas de fim de ano, o Réveillon. E na Bahia, Salvador, além do Réveillon, vamos ter as festas de lago. Começando pela festa do Bonfim, festa da Boa Viagem, depois a festa do Bonfim. Só a passeata do Bonfim, ainda tem a corrida sagrada. Tudo isso é aglomeração muito grande, é muita gente junta. Isso vai fazer a propagação da doença novamente. E aí, o que podia fazer o governo? Empurrar o carnaval lá para o mês de julho, São João para o mês de agosto, deixar pelo menos que todos os habitantes de Salvador, todos os habitantes da Bahia, tivessem já sido vacinados, primeira e segunda dose, e bem avançado a dose de reforço. Mas não, eles estão com pressa demais. Estão atraindo a doença. Olha, o que é que ocorre? Tendo essa festa de lago, vem gente de todo o país trazendo doença. Observe na Europa. Tem países da Europa, vamos dar por exemplo a Rússia. A Rússia tem a sua própria vacina própria, que ela, além de usar internamente, ela exporta. Mas só 32% dos russos são vacinados. Na Ucrânia, 14% dos habitantes são vacinados. Tem países da África, da Ásia, que ainda não tem nem 5% de pessoas vacinadas. Mas tendo carnaval, eles virão certamente para Salvador participar da festa. E isso vem trazer a doença, vem propagar o vírus. E ainda não temos um remédio eficaz para o combate da doença. Então, o que é que fazem os governantes, os políticos? Os políticos aproveitam a doença, aproveitam a pandemia para fazer suas plataformas políticas. Alguns tentando se blindarem dos atos ilícitos que eles cometem.
para que a população veja que ele está fazendo bem para a população, que eles estão fazendo bem a favor ou contra um dos outros, contra a doença ou a favor da doença. A verdade é que eles estão com os dedos sujos de lama, todos eles, e apontando os erros de cada um. Era melhor que eles lavassem os dedos para não apontar o erro de cada um e sentassem numa banca única para evitar que isso aconteça. Criar um remédio eficaz para o combate da Covid. Observe, em 1919, morreu no mundo inteiro 50 milhões de pessoas com a gripe espanhola. E veja naquela época os meios de comunicações como era. Para ir para o Rio de Janeiro, aqui gastava-se 8 dias de trem ou 4 dias de navio. Hoje, 1 hora e 40 minutos já está no Rio de Janeiro, 1 hora e 40 novamente já está em Salvador. Então a viagem é muito rápida. O índice a possibilidade da doença crescer é muito grande, por causa do meio de comunicação que é mais fácil. No passado, a viagem à Europa era feita de navio, porque a aviação ainda não tinha esse potencial tão grande como tem hoje. Então era 15 dias uma viagem do Brasil para a Europa. Hoje se faz uma viagem do Brasil para o Japão em torno de 25, 26 horas. Estamos do outro lado do mundo. Então a facilidade de transporte é muito fácil. Os meios de comunicação também é muito fácil. Também muito fácil será os meios de transmissão da doença. Será que eles não viram isso? Será que eles não pretenderam isso? E naquela época 50 milhões de pessoas morreram. Todo mundo. E hoje, quantos morreram? No Brasil já tem quase 700 mil pessoas falecidas. Nos Estados Unidos já tem quase 800 mil. Ora, são 200 países no planeta. Imagine daqui até o final do ano quantas pessoas vão ser infectadas e quantas pessoas vão morrer. Acredito que lá para o meado de 2023 já morreram 100 milhões de pessoas, que poderia ter sido evitado se os governos não quisessem abrir, dar ao povo fazer essa aglomeração, essa flexibilização em todos os ramos da sociedade humana. Então, falta isso. Olha, o que é que precisa? Um remédio eficaz. Ao invés de estar apontando o erro de cada um, eles deviam sentar e procurar um remédio eficaz. Dar um jeito de conseguir uma forma científica de conseguir o combate como as outras doenças. A doença que mais matava o brasileiro é a tuberculose. Em 1943, descobriram a penicilina. E com a descoberta da penicilina, facilitou a cura da tuberculose. E com a penicilina vinham outros medicamentos, como a sulfamida, bistaciclina, bezetacil, todos esses derivados, que combateu o bacilo, que não era um vírus, era o bacilo álcool-ácido resistente, ou seja, o bacilo de Koch, é aquele que provoca tuberculose. Por que não fazer isso? Por que não procurar um remédio igual a esse eficaz? Hoje as pessoas que morrem de tuberculose talvez até não procurem os médicos, porque é fácil a cura, não é demorada. E as pessoas se curam tomando medicamentos fortes. Mas o governo não quer isso. O governo quer patrocinar as suas campanhas eleitorais, todas as esferas, municipais, estaduais e federais. Até o Supremo Tribunal Federal, que não tem isso, eles praticam atos ilícitos, porque querem também ajudar os seus candidatos. De uma forma ou de outra, eles querem ajudar os seus candidatos, então aponta lá com o seu dedo sujo de lama também, porque eles também têm dedo sujo, e apontando os candidatos, apontando os erros dos outros candidatos. Assim, mutuamente, uns se apontam contra outros, mas não tem aquela medida eficaz de arranjar um remédio decente que venha a curar as pessoas e que venha efetivamente tornar mais fácil o combate à pandemia. Primeiro veio a falta de vacina. Foi terrível, porque a doença começou lá pela China, lá em novembro ou dezembro de 2019, mas só apareceu os primeiros óbitos no mês de janeiro de 2020.
Olha, já se via que era uma doença terrivelmente, ia agravar o mundo inteiro. Mas a vacina não veio em 2020. Passou todo 2020 sem ter vacina. Já deviam ter promovido, procurado os meios corretos de estabelecer a vacina. Só em 2021 que a vacina chegou no Brasil. E chegou tarde. Quando chegou no Brasil já tinha centenas de milhares de pessoas já na UTI e já levado a óbito por falta de medicamento. Não tiveram nenhum interesse de que a vacinação fosse avante. Ficou esperando que caísse do céu. Até quando começou a vacinar, já o povo brasileiro já estava, a metade do povo brasileiro já estava infectado. E aí a doença é terrível. O vírus é grande, é forte. Que se chamam de novo coronavírus. Ele de novo não tem nada. Ele está no planeta rodando desde 1937. Se dessa época para cá tivesse campanha de vacinação contra esse próprio vírus, hoje ele não estaria tão grande. Ele teria sido combatido desde aquela época até agora. Só tinha variedades pequenas que seria mais fácil ser combatido. Ou então, o mundo todo deixou de lado, preferiu fazer pesquisas espaciais para ver o que é que tem no espaço sideral. Esse dinheiro, fortuna de trilhões de dólares que foram gastados nessas pesquisas, teria ter sido transportado isso, uma metade disso para combater esses vírus, todas essas doenças, malária, febre amarela, gripe espanhola, tuberculose e todas essas outras doenças que atingiu a humanidade. Mas não foi isso. A pressa do governo é para que haja aglomeração, ele não quer que não tenha. Aqui em Salvador já teve aí 10 mil torcedores no campo para ver Bahia, para ver Vitória. Por que isso? Por que não esperam um pouco mais? Mas não, vamos flexibilizar porque a economia precisa. É claro que a economia precisa, mas as mortes também vão ser maiores do que a economia. A economia está aí, crescendo a passos curtos e a doença crescendo a passos longos. Por que não combater primeiro a doença? Não. O governo, como é que o governo é governante de modo geral, de todas as esferas. Municipais, estadual, federal, próprio executivo e o próprio legislativo. Eles não cuidam disso. Cuidam sim das suas próprias candidaturas para 2022. Deixa que o povo morra por falta de oxigênio, morra por falta de vacina, morra por falta de remédio. Isso que está acontecendo no país. Vamos parar com isso, senhores governantes. Vamos olhar o passado, como foi que se combateu a febre amarela, como foi que se combateu a gripe asiática, a gripe espanhola. Foi com remédio. Foi com remédio que se combateu isso, foi com atitude. Falta isso, falta atitude. Se não houvesse atitude, até hoje estaria morrendo a cada dia 10 pessoas de tuberculose. Mas o bacilo de Koch, ele não foi eliminado porque é um bacilo. Ele está aí, mas é de fácil combate. Mas o vírus não, o vírus pode sair de circulação, como saem todos os outros vírus. Hoje, você vê ninguém morrer de sarampo, porque foi erradicado completamente de varíola, de outras doenças, porque houve vacina, houve remédio eficazes. Então, é isso que precisa os governos fazerem. É cuidar da vacinação em massa, o que não ocorre no país, e conseguir um remédio eficaz. Não ficar com o dedo sujo apontando o erro de cada um. Não vai levar nada. Só vai levar a morte a centenas, milhares e a milhões de pessoas no nosso país e no mundo inteiro. Porque brasileiro infectado também vai levar a doença para a Europa. O europeu vai trazer a doença para aqui. Falta isso. É falta de consciência da doença que não chegou na cabeça dos nossos governantes. Vamos parar com isso, pessoal. Vamos trabalhar no sentido de que as pessoas estejam vivas para poder progredir, para poder ter a economia rodar, para poder a economia ter realmente um âmbito melhor de rotatividade e não querer fazer da doença uma plataforma política.